Fala, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal e seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se você sentir o chamado, não deixa passar essa oportunidade, pois este canal tem um compromisso relevante com a palavra de Deus. Toda semana postos novos conteúdos. Ative também o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações. Vamos a mais um conteúdo. Abra a sua Bíblia no livro de Segundos Reis. Segundos Reis, capítulo 11, versículo 1. Deus tem uma palavra extraordinária. Hoje eu quero estar falando sobre a pior mulher da Bíblia. Se você tem interesse em saber qual é a pior mulher da Bíblia, da história de Israel, fique até o final e você vai ser ricamente abençoado pela palavra de Deus. O livro de Segundos Reis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Esta é uma das histórias que tem um começo macabro, triste, cruel, mas tem um final extraordinário, porque apesar deste fato ser tão estarrecedor, Deus está no controle desta história. Vamos estar observando aqui. Primeira questão é: quem era Atalia? Quem foi esta personagem que traz este relato, esta nota tão macabra? Esta mulher era filha de Acabe, do rei Acabe, com Jezabel. Esta mulher que é denominada aqui de Atalia era filha de Jezabel. Jezabel que foi responsável por implantar um culto pagão em Israel. Jezabel era filha de Tibaal, um rei fenício. Jezabel era uma fenícia, adoradora de Baal, adoradora de Azera, oferecia sacrifícios humanos aos deuses pagãos, oferecia orgia sexual aos deuses pagãos, e ela implantou este culto em Israel, no reino do norte. Agora, Atalia está fazendo a mesma coisa no reino do sul, quando ela casa com o rei Jeurão, filho de Jeosafá. Olha que coisa terrível. Jeosafá, rei de Judá, do reino do sul, faz parceria com Acabe. Acabe, que era um rei perverso, cruel, um desviado. Acabe se tornou símbolo da perversão em Israel. Atalia era filha de Acabe. Mas por que a Bíblia não está dizendo diretamente que era filha de Jezabel? Porque o historiador, ele faz questão de tirar ela do relato do reino de Israel. Ele faz questão de não estar retratando. Quando fala de Atalia, fala como filha de Acabe ou como filha de Onri, que era o pai de Acabe. Não fala de Jezabel, porque o cronista faz questão de eliminar ela do relato do
dos reis de Israel, porque ela não era uma judia, ela era uma fenícia, ela era de Sidom, ela adorava os deuses pagãos. E Acabe fez aliança com esta mulher para fortalecer o seu reino politicamente, mas diante de Deus ele estava cometendo um grande pecado. Daí o historiador não trata Atalia como filha de Jezabel, mas como filha de Acabe. Mas nós podemos chegar a uma conclusão muito simples. Sendo Acabe casado com Jezabel, e Jezabel era a sua esposa, que tinha destaque em Israel, tinha destaque, ela jamais poderia deixar uma concorrente, uma oponente, ter uma filha que se tornasse uma esposa de um rei. Então podemos, os historiadores, os grandes estudiosos, narram que Atalia era filha de Jezabel, e assim também eu creio que ela era filha de Jezabel, devido a ela ter sido aí uma princesa aí má, cruel, horripilante. Jamais ela deixaria um descendente que não fosse dela concorrer uma posição tão importante. Agora vamos aqui a uma outra questão. Eu quero falar agora sobre a sua ambição. Ela tinha sede do poder, assim como Jezabel tinha sede do poder, da fama. Ela tinha também sede do poder. Ela foi instruída por seu pai Acabe, ela foi instruída por Jezabel, sua mãe, a ser gananciosa, a ser inescrupulosa, porque para Jezabel valia tudo para manter o poder. Lembra-se que ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Lembra-se que ela mandou matar o próprio profeta Elias, porque Jezabel, ela era malvada, e ela era cruel, e ela tentava qualquer um em nome do seu Deus. Lembra que ela mandou matar Nabote e tomar a sua vinha. Então percebe aqui que ela tinha sede do poder, e ela ensinou isso para a sua filha Atalia. Agora Atalia, quando ela se sente encurralada, ameaçada, porque Jeú foi usado por Deus para exterminar toda a linhagem de Acabe, e o seu filho Acasias, ele morreu em uma das visitas que estava fazendo a Jorão, porque Jorão, quando ele enfrentou os sírios, ele caiu na batalha. Ele estava ferido, ele ficou doente. Agora Jorão Acasias foi visitar a Jorão, que era filho de Acabe, do reino do norte. E quando ele estava lá, sucedeu que Jeú veio contra Jorão e pega Acasias também neste confronto. Agora entenda, Acasias estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Aí, o que nós encontramos aqui? Jeú estava cumprindo o mandato do Senhor, exterminando todos os descendentes de Acabe. Ele não deixava de ser um descendente de Acabe por ser filho de Atalia. Ele foi junto, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. E Deus estava cumprindo uma promessa extraordinária que fez com o profeta Elias. Agora, vamos aqui um ponto interessante. Quando ela soube da morte de Acasias, o seu filho, o que ela por vingança, ela disse, e por sede no poder, ela disse: eu agora vou exterminar todos os descendentes que pode assumir o lugar do meu filho. Ela foi e exterminou
todos os seus netos. Mas Deus interveio nessa história. Por quê? Porque ele usou. Mas o versículo 2 diz assim: mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acazias, tomou a Joás, filho de Acazias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama na recâmara, e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Veja que Joseba foi usada por Deus. Quem era Joseba? Joseba era filha de Jeorão. Joseba era filha de Atalia. Logo ela era ela era irmã de Acazias, filha de Jeorão, filha de Atalia e tia de Joás. E ela salvou este menino com apenas 1 ano de idade. 1 ano de idade, que foi o tempo que reinou Acasias. Acasias governou apenas 1 ano. Ele assumiu com 22 anos. Com 23 anos, ele morreu. E estava aqui Joás com 1 ano de idade, quando a usurpadora, a ambiciosa Atalia, mulher malvada e perversa, que herdou dos seus pais toda a perversão, porque Jeorão também, o seu esposo, ele era cruel, apesar de ser filho de Josafá, que foi um homem justo. Quando Jeorão assumiu seu poder, ele eliminou todos os seus irmãos, toda a sua descendência que pudesse ocupar o seu lugar. Ele eliminou. Agora, Atalia estava fazendo a mesma coisa que fez o seu esposo, mandando matar todos os seus netos. Mas Deus interveio nesta crueldade. Por quê? Porque aqui diz assim: vindo, pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Sabe o que quer dizer toda essa descendência real? Todos os descendentes de Davi. Aqui nós temos duas coisas que nós podemos absorver. Deus jamais iria permitir ela chegar ao ponto final. Por quê? Porque este ato dela, tão cruel, não era só do seu coração perverso, mas também Satanás. Porque Satanás estava com um propósito de não deixar nenhum herdeiro de Davi, para que a promessa messiânica não se cumprisse. E Deus estava atento a este ato aqui. Veja que quando ela começou o seu massacre, Deus deu sabedoria à sua filha Joseba, e ela logo veio ao encontro do mais novo, de Joás. Agora veja que coisa interessante. Deus disse para Davi que nunca faltaria herdeiro no seu trono, que a lâmpada estaria acesa em Israel, no trono de Israel, por amor a Davi. Deus fez a promessa que o Jesus Cristo viria da sua tribo. Agora, observe que isso feria tanto um descendente de Davi direto e um descendente indireto. O Messias que viria de Davi, seria prejudicado aqui no calendário profético de Deus. E Deus então embargou que ela concluísse o seu projeto diabólico. Ela permaneceu 6 anos no poder, e Joás permaneceu 6 anos trancado no templo de Deus, até que completou os 7 anos, e ele foi coroado, e ela foi destruída. Ela recebeu a pena merecida. Todos os descendentes de Acabe, pela profecia de Elias, deveria morrer, e ela morreu pela espada, porque quem fere com a espada ela será ferida. E ela teve o seu fim como profetizado pelo profeta Elias, porque Deus jamais será escarnecido. E como ela foi cruel em se levantar contra um projeto de Deus, Deus então põe um ponto final na história de Atalia.
E eu quero chamar a sua atenção. Ela era avó de Joás. Ela era a mulher que deveria proteger Joás. Pelo contrário, ela mandou exterminar todos os seus descendentes. Que mulher cruel! Mas eu quero chamar a sua atenção. Você que é mãe, você que é tia, você que é avó, ame os seus filhos, ame os seus sobrinhos, ame os seus netos, ame a todos. E também na área espiritual. Às vezes nós destruímos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, um projeto de Deus. Esta mulher estava destruindo dois grandes projetos de Deus: o herdeiro real a Davi e a linhagem do Messias. Ela queria destruir. Na verdade, Satanás estava querendo, com esta atitude malvada de Atalia, prejudicar o projeto de Deus de fazer nascer o Messias da descendência de Davi. Mas Satanás perdeu mais uma vez, porque ele é sempre um derrotado e perdedor. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: não vale qualquer coisa em nome do poder. Se você é tão ambicioso a ponto de fazer qualquer coisa, porque para o mundo os fins justificam os meios, mas para Deus não. Temos que estar debaixo do propósito, do decreto, da ordem divina, porque o Senhor é que tem controle, o Senhor é que tem domínio sobre todas as coisas. Esteja debaixo da vontade de Deus e todas as suas promessas serão de fato cumpridas para você. Não precisa, em nome da ambição, em nome do poder, trapacear, ludibriar, ser cruel, ser perverso. Não, porque o poder é dom de Deus e Ele dá a quem Ele quer. E eu quero orar por você, Altíssimo e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro da sua palavra, eu sinto neste lugar sua glória, eu sinto neste lugar sua presença, porque o Senhor é fiel para honrar a sua palavra. Pai, assim como o Senhor protegeu Joás, proteja os Joás de hoje, aqueles que estão debaixo de um decreto, de uma promessa, de uma mensagem profética, e há alguém sendo usado espiritual como Atalia para destruir o seu ministério. Seja guardado, seja protegido, seja blindado pela glória do Senhor, e que Deus nos livre das Atalias de hoje, em nome